pegar aqui só no primeiro capítulo, onde ele vai falar dos dois caminhos. Amém? Eu quero que alguém abra a Bíblia para mim em Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, verso 12. Alguém abra em Provérbios 16, 25. Provérbios 14, verso 12, irmãos. Alguém abre em Provérbios 16, 25. E alguém abre em João 14, 6. Provérbios 14, verso 12. Quem achou pode ler lá. Provérbios 14, verso 12. Leia bem alto, tá? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém. Há caminho que ao homem parece direito, né? Mas o fim dele são os caminhos da morte. 16, 25. Isso é a mesma coisa? Pode ler. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Nós sabemos que quando a Bíblia repete, é por quê? É por quê? É por acaso? Não. É porque está enfatizando, né? Então o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção, irmão Hélio, para caminhos que parecem bons, mas não são, porque o seu final são caminhos de morte. Agora João 14, verso 6, alguém leia lá para mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, veja lá. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, ó. Então, qual é, ou melhor, quem é o caminho? Quem? Jesus. Então, apesar de existirem vários caminhos que parecem bons, mas o seu final termina em morte, há um caminho que é o caminho da vida. E esse caminho tem um nome: Jesus. Então ele começa dizendo assim, existem dois caminhos. Um é o caminho da vida e o outro da morte. A diferença entre os dois é grande. Aí ele começa falando do caminho da vida. E ele diz assim, o caminho da vida é este: em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Então, quem tem que ser a prioridade do meu e do seu, do nosso amor? Deus. Aleluia. Lembra da série de mensagens da centralidade do Evangelho? Que se o Evangelho está no centro, nada nem ninguém é mais importante do que o Senhor. Amém. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Abra lá em Mateus 22, nós vamos ler do 36 ao 40. Mateus, capítulo 22, veja lá, verso 36 ao 40. Isso. Mateus 22, 36 ao 40. Quem for ler, leia bem alto. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até onde? Até o 40. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? E outra coisa muito importante é o que nós chamamos de regra de ouro do Evangelho. Aí o Didaquê diz assim, não faça a outro nada daquilo que você não quer que façam a você.
não faça a outro nada daquilo que você não quer que façam a você. Então, você não quer ser passado para trás? Não passe o outro para trás. Você não quer ser caluniado? Não calunie o outro. Você não quer ser perseguido? Não persiga o outro. Você não quer ser amaldiçoado? Não amaldiçoe o outro. Onde está a regra de ouro? Esse versículo vocês devem marcar na Bíblia de vocês. Mateus 7, verso 12. Alguém abra lá para mim. Mateus 7, verso 12. Vamos relembrar, né? A regra de ouro dos evangelhos. 7:12. Mateus 7,12, o que diz? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, faça aos outros aquilo que quer que eles façam a vocês. E aquilo que você não quer que os outros te façam, não faça a eles. Né? Marque esse versículo e escreva do lado do ouro. Né? Então, o ensinamento que deriva dessas palavras é o seguinte, de daqui falando: bendigam aqueles que os amaldiçoam e orem por seus inimigos, e ainda jejuem por aqueles que os perseguem. Com efeito, se vocês amam aqueles que os amam, que graça vocês merecem? Os pagãos não fazem o mesmo? Quanto a vocês, amem aqueles que os odeiam, e vocês não terão nenhum inimigo. Veja lá Mateus 5, 43 ao 48. Veja se não é exatamente isso que Jesus fala no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame aos seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para o que faz o bem como para o que faz o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Até o 48. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Glória a Deus. Amém? Então, do que ele está falando aqui, né? Do que o Didaquê está falando aqui? Que o ponto de partida da vida cristã é o amor a Deus, primeiro, e o amor a si mesmo e ao próximo, segundo. Amém? Amém. E o que mais que nós estamos aprendendo aqui? Que a medida do amor ao próximo é a mesma do amor que eu tenho para comigo mesmo. Então, quanto eu devo amar o irmão Ivaldo, o quanto eu amo a mim mesmo. Se eu me amo muito, eu amo muito o irmão Ivaldo. Se eu me amo pouco, eu amo pouco o irmão Ivaldo. Se eu não me amo nada, eu não vou amar nada o irmão Ivaldo. Então, não é apenas assim, o amor. Mas esse amor tem um ensino, tem uma calibragem, tem uma medida. Né? E ele fala também do amor aos inimigos. Sabe por quê? Porque a religião cristã, ela tem essa originalidade. A nossa religião,
As pessoas têm dificuldade. Vocês não têm mais porque já estão acostumados. Mas as pessoas aí fora têm muita dificuldade quando eu falo assim. Meus alunos, então, de algumas igrejas, quando eu falo isso, a sua religião, o que foi colocado na cabeça deles que religião é coisa ruim, né? E não é, né? Então a nossa religião, a religião cristã, é isso que torna ela original. O que é algo original? É algo que não tem nenhuma outra coisa igual, né? A irmã vai comprar uma peça de roupa numa boutique aí, e de repente a vendedora diz assim, né? Essa roupa é original. Exclusiva. Ou exclusiva, né? O que quer dizer isso? Que você não vai correr o risco de ir fazer compra no Mufato e encontrar alguém com a mesma blusa. Não é para encontrar, né? Né? Normalmente as mulheres que têm problema com isso, a gente que é homem não, a gente acha até bonito, né? Eu compro ali na Havan, encontro 10 caras com a mesma camisa no mercado, que legal, tu tem a mesma minha e tal. O homem é diferente, né? O homem acha bonito essas coisas, né, Paulo? Agora a mulher é diferente, mas enfim. É original, né? Então, a originalidade da religião cristã, tá? É que ela manda amar os inimigos. Nenhuma outra religião, eu tenho autoridade para dizer porque eu sou professor de antropologia da religião, né? É a minha área de especialização, né? Dentro da teologia, antropologia da religião, né? Então, você não vê isso em nenhuma outra religião. Tem esse mandamento de amar inimigo. Só na religião cristã, né? Então isso faz da religião cristã uma fé original, exclusiva, única, né? Então onde está? Oi? mas a gente não vê isso, né? No nosso dia a dia, assim. Por 2 motivos. Ou as pessoas não são cristãs e pensam que são, ou as pessoas são cristãs, mas ainda na sua caminhada não conseguiram pôr isso em prática. Talvez você tenha dificuldade com isso, eu tenha dificuldade com isso, mas há uma luta em nós, né, de pôr isso em prática. Isso é um sinal para você mesmo que você é cristão de verdade. Ativamos. Há uma ativação, claro, né? Agora, é indiscutível que tem muita gente por aí que pensa que é, mas não é. Que pensa que tem, mas não tem. Que pensa que vai, mas não vai. Por isso troço aqui da didaquê, entendeu? Já era lá no 1º século uma preocupação dos líderes da igreja de ensinar os irmãos, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, olha o que ele diz aqui. Isso não significa que os cristãos não têm inimigos, e sim que eles não são inimigos de ninguém. Como é que é, pastor? Para esclarecer para você, abre a sua Bíblia em Romanos 12, 18. Você vai entender do que nós estamos falando aqui. Você vai entender melhor com esse texto. Romanos 12, 18. 12, 18. Abra lá. Posso ler? Pode ler. 12, 18. 12, 18 de Romanos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Alguém tem uma outra tradução aí? Sim. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí, ó, qual é a orientação do apóstolo Paulo para a igreja em Roma? As pessoas. Oi? As pessoas. Leia aí como é que diz aí.
Romanos 12, 18. No que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aí, ó. Então não quer dizer que os cristãos não têm inimigos. A igreja sempre teve inimigos. Basta você olhar a história da igreja, a trajetória dela, você vai ver que sempre teve inimigos. E hoje mais do que nunca tem, né? Mas eles podem ser nossos inimigos, mas nós não seremos inimigos deles. Entendeu a diferença? Por quê? Porque no que depender de vós, cristãos, tende paz para com todos. Às vezes não é possível, mas não seja por ti, e sim pelo outro. Sim. Né? Vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho autoridade para falar, porque eu estou vivendo. Né? Esses tempos atrás, tivemos uma situação, né? Eu e a pastora, aonde cometemos um erro, né? Que fragilizou, que traumatizou um relacionamento com alguém, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa ficou muito aborrecida, né? E aí eu falei assim para a pastora, vamos voltar lá. E voltamos lá. Eu falei para a pastora, fique aí no carro, e eu vou conversar com eles, né? E aí eu chamei eles e entrei na casa e conversei com eles, né? E admiti lá, falei, não, realmente por uma situação que nos aborreceu muito, nós fomos, né? Nos excedemos com vocês e nós estamos errados. E eu estou vindo aqui na sua frente pedir perdão para você. O que diz a Bíblia? Palavra branda aquieta o furor. O que diz a Bíblia? No que depender de vós, tende paz. Claro que eles estavam muito armados ainda, mas glória a Deus, porque sabe o que aconteceu? Um tempo depois, essa pessoa foi lá em casa e chegou assim, meio ressabiada, né? E nós recebemos ela muito bem, como se nada tivesse acontecido. E agora, pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, na verdade, questão de horas, né? Essa pessoa nos chamou para uma refeição, uma comunhão na mesa com sua família na sua casa, né? Entende? Aí até a pastora falou assim, nós estávamos indo para lá, a pastora falou assim, eu vou falar e tal, né? Eu disse, não, você não vai falar nada. Ela falando no sentido de talvez não, com certeza eu sei que essa era a intenção dela, né? De reforçar ali para eles o pedido de desculpas, já que quem foi lá conversar e se retratar fui eu, né? Mas eu falei, não, você não vai dizer nada.
Porque só o fato deles nos chamarem novamente para ir lá, para um almoço, para uma comunhão, já demonstra que o nosso pedido de desculpas foi aceito. E que eles não querem mais tocar nesse assunto. Entenda isso. Então tem coisas que as palavras são desnecessárias. Entende? Você precisa aprender a ler também as atitudes das pessoas, né? E de fato, a minha perspectiva se cumpriu, né? Porque tivemos um tempo ali, um almoço, foi muito bom e tal, e eles não tocaram em nenhum momento no assunto. Quer dizer que a leitura que eu fiz estava correta. Então é disso aqui, entendeu? Entende isso? No que depender de mim, entendeu? Tende paz para com todos. Você não deve ter nenhuma dificuldade de, se necessário for, ir lá na casa de alguém, conversar e se retratar e pedir perdão. Talvez até você tenha a razão. Mas entenda isso para você nunca mais esquecer nessa noite de ceia. E eu vou parar aqui. Em todos os conflitos, porque nós vivemos nesse mundo e nós somos humanos, né? Ou tem algum robô? Né? Não. Então, vira e mexe, tem absoluta certeza que você já teve ou tem algum conflito com alguém. Mas o mais importante em todos os conflitos sempre vai ser quem coloca um ponto final. Que normalmente os conflitos é assim, né? Aí a gente às vezes vai tentar dialogar e o diálogo começa assim, né? Ai, mas eu não tive culpa. Ai, mas foi a fulana que começou. Se você vai resolver um conflito e já começa a conversa desse jeito, você já começou errado. Porque não importa quem começou, importa quem vai terminar. E foi assim que eu cheguei lá para esse pessoal naquele dia. Eu vim aqui porque essa situação tem que terminar. Entendeu? Então, no que depender de você, tem de paz para com todos. Se não aceitarem suas desculpas, ou sua retratação, ou você terminou ali e mesmo assim quiserem levar adiante, aí já é uma outra história. Aí a Bíblia diz o quê? Que você ora, entrega na mão de Deus, e aí a atitude dessas pessoas vai como que juntar brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí Deus vai tratar com eles lá. E foi o que aconteceu com nós, né? No caso. Eu votei para lá. Entendeu? Então, entende? Mas, né? Entendeu? Eu não falo mais com você, mas eu falo com você. Né? Você não é mais bem-vindo na minha casa, mas na minha casa você sempre é bem-vindo. Não é fácil, mas é o que a Bíblia manda. Amém? Bom, vocês sabem que para mim estar com esse tipo de atitude, houve um trabalhar muito grande de Deus na minha vida, né? Mas é isso que o nosso Deus quer. Glória a Deus. Amém? Importa que se deu esse trabalhar, né? Sim, Meu Deus. sim. Deus faz a Então, obra. eu vou parar aqui, ó, tá?
E eu acho legal, sabe qual é a expressão que a Didaquê usa? A Didaquê chama isso de violência do amor. Parece um negócio meio contraditório, né? Mas violência do amor num sentido assim, Marlene. Vamos amar a Jesus e amar ao próximo tão violentamente que, se for necessário, vamos abrir mão da nossa própria razão por amor a Ele. Jesus fez esse amor violento por nós. Exatamente. Entende? Não é ficar toda hora, irmão, dizendo, eu te amo. Fica até chato isso daí, né? Vocês me conhecem. Aquela coisa melosa, não é isso? Tem gente que fica toda hora falando isso, mas na hora de amar mesmo, pisou nos calos dele e virou num giraia. Vocês sabem disso. Eu aprendi com meus alunos da segunda-feira. Qualquer coisa eles falam que virou num giraia. Peguei essa mania de falar isso agora. Entendeu? Então não é só ficar falando, é a gente viver. Às vezes você não precisa falar, você só precisa fazer. Amém?